Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei, Senhor, no nosso coração a sua palavra. Que neste momento a palavra, Senhor, da sabedoria, do entendimento, do conselho, da ciência, do temor a Deus, da fortaleza e da piedade esteja sobre o nosso coração, para que possamos ouvir a Tua palavra e colocar em prática na nossa vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Proclamação da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhes disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu. Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado, para onde iam, Jesus fez conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje o nosso Lectio Divino nos apresenta a presença de Jesus ressuscitado caminhando com seus discípulos. Mas esses homens não conseguiam enxergar a presença do Senhor. Naquele momento eles refletiam algo que entristecia eles, que era como que eles viam o Senhor.
Mas o nosso Deus se aproxima e traz este olhar, essa aproximação de conforto para o nosso coração. Aí nós trazemos ela para a nossa vida. Ninguém podia ver a Deus e tocar em Deus. Isso é o ensinamento dos nossos queridos padres. Jesus é Deus. No Antigo Testamento não tinha a presença de Deus como no Novo tem. No Novo Testamento tem a presença de Deus. Os olhos fechados simboliza para nós hoje os olhos fechados para a verdade, os olhos fechados para a nossa Santa Igreja, para os olhos fechados para a palavra, os olhos fechados para o ensinamento que Jesus está vivo no meio de nós e que Ele está caminhando conosco. De que forma? Ele explicou a palavra do Antigo Testamento e Ele nos apresentou uma palavra do Novo Testamento. Então, na nossa Santa Missa, irmãos, temos a palavra do Antigo Testamento, temos a palavra do Novo Testamento, temos as cartas aos apóstolos, temos ali o mover do Novo Testamento e nós temos ali a presença de Jesus. Então, a palavra de Deus, o momento com Ele, ao partir do pão, a Santa Eucaristia, traz essa luz na nossa vida. Sabe, irmãos, e isso trouxe para mim algo muito importante hoje, com essa palavra. Na primeira leitura, quando eu li em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do versículo 1 ao 10, eu vi como que o olhar, como que a presença de Deus, através dos gestos, através da presença viva dele, muda o nosso coração. E eu fiz uma perguntinha para nós hoje refletirmos. Nós estamos vendo aqui o mover de Deus junto com os discípulos, ressuscitado, e ardeu o coração deles quando eles sentiram a presença de Deus. E como que nós sentimos a presença de Deus? Ali em Atos vai dizer que Pedro e João foram ao templo, que tinham vida de oração, e eles foram 3 horas da tarde. Ali havia um homem coxo que pedia dinheiro. Pedro e João olham para ele. Talvez quantas pessoas, irmão, que nós passamos aí pela rua, nem olhamos para que ele não peça. E naquele momento, Pedro e João diz algo para ele assim que mexeu com o coração dele. Nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos é melhor do que tudo isso que você tem. Ele pega na mão desse homem e fala: levanta e anda. É a experiência com o ressuscitado. Experiência com Jesus, o amor, o olhar, a presença. E essa presença, meu irmão, vai trazer para mim e para você o discernimento hoje através de uma pergunta. Para a nossa vida, dar esse olhar de Pedro, dar essa atenção de Pedro e João, dar essa presença junto com Pedro e João, o nosso Senhor Jesus, dar o que nós ouvimos e vivemos aqui, essa graça no nosso coração. É a vivência do amor que arde o nosso coração. Com Deus, Santa Missa e Eucaristia. Junto com a nossa família. Como que eu dou esse olhar, como que eu dou essa atenção, que não é no ter. Nós falamos isso hoje no Café com Jesus. Que benção. E continuando aqui. Não é no ter, meu irmão, mas sim no agir do amor, na ardência do coração, com a presença de Deus, com a presença de Jesus Cristo ressuscitado, com a presença de Jesus Cristo através de Pedro e João naquela passagem, o olhar dele que cura, um olhar que levanta, um olhar que te pega pela mão. Faça uma pergunta para mim e para você do Lectio Divino hoje. Dar esse olhar de Pedro e João, dar essa atenção com amor, com a presença de Jesus no meio de nós, junto com o olhar de Deus. Essa é a pergunta-chave hoje para o nosso Lectio Divino. Coloca aí. Dar esse olhar de Pedro e João, dar essa atenção junto com Jesus, o amor ardente que nos cura, nos faz enxergar a Deus. Depois escreve essa palavra-chave, que é essa frase, para você colocar aqui, para participar. Mas que isso venha refletir hoje no teu coração. Será que tem alguém dentro da minha casa que precisa desse olhar? Será que eu não estou querendo dar somente o que ali aquele homem queria, que eles colocaram ele ali para pedir dinheiro? Talvez o pensamento de muitos que passavam ali, ele precisa de dinheiro. Mas esse homem precisava de um olhar de amor, da presença divina.
igual esses discípulos, a palavra de Deus cura, a palavra de Deus faz arder o nosso coração. Jesus eucarístico, a convivência com Ele. O que está precisando, meu irmão, minha irmã, para a tua casa, para a tua família? Viver essa ardência no coração. Será que é um tempo de qualidade? Será que é um olhar diferente com os seus? Coloca a mão no teu coração agora. Busque no teu coração. Tem alguém que está enfermo, talvez, vamos colocar aqui triste, uma enfermidade da alma. Tem alguém que está enfermo, precisando de, talvez até uma enfermidade mesmo, do corpo. Mas tem alguém que precisa desse olhar hoje na sua casa? Tem alguém que precisa que você somente ouça Ele? Tem alguém que precisa que você diga uma palavra de amor? Levanta e anda, vamos caminhar comigo? Detalhe, irmão, irmã. Esse homem, ele levanta curado, pegando na mão de Pedro. Ele dá um salto e vai louvar a Deus. E eu tenho certeza que hoje, essa pessoa, esse é o discernimento que o Senhor me dava. Ouvindo a Deus. Que tem alguém da minha casa que precisa da minha atenção. Deus já colocou no meu coração. E eu estou pertinho dessa pessoa e eu vou colocar. Se lembra hoje? Reflexão, juízo e decisão? É o que eu vou fazer hoje. O nosso café com Jesus foi isso. E eu vou colocar em prática aqui no nosso Lectio Divino. Reflexão, juízo e decisão. Eu vou dar esse tempo para essa pessoa hoje que eu amo. Amo muito essa pessoa, vou dar esse tempo. Estou pertinho dela. Porque essa pessoa precisa levantar. E eu creio, meu irmão, minha irmã, que tem alguém dentro da sua casa assim. E se for o meu coração que está assim? Feche teus olhos agora. Talvez você não tenha essa pessoa para pegar na tua mão. Isso que o Senhor me colocou agora. Deixa Jesus pegar na tua mão. Estende a mão para Jesus com a tua fé. Jesus está pegando na tua mão agora. Está dizendo, levanta, filha. Jesus está te levantando. E detalhe, Jesus está te dando a alegria. Jesus está te conduzindo até a igreja. Hoje é quarta-feira, 3:30 da tarde. Hoje tem a missa, tem a comunhão. Se faz tempo que você não confessa, vai até o confessionário. Abre o teu coração para Jesus lá, na persona do Padre. Fala para Ele toda a tua dor, tudo aquilo que você passou, confessa isso, a ira, o ódio que você sentiu. Liberta minha irmã, liberta meu irmão dessa dor. E detalhe, e vai comungar, vai viver um momento da palavra. Deixa teu coração arder pela comunhão eucarística, em nome de Jesus. E eu digo para você, a tua vivência, o teu amor por Jesus está aí. Deixa Ele te levantar. Não olhe mais para o mundo, é isso que o Senhor me coloca agora, escutando a Jesus. Não olhe para o mundo, olhe para mim, filho, filha. Que o teu coração vai voltar a arder, a sentir o amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Lembre-se, depois do Lectio Divino, aqui nesse momento, reza um Pai Nosso e 3 Ave Maria, louvando e agradecendo a Deus pela cura e pela libertação que Deus fez hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe.